Você já se sentiu paralisado por causa de medo? Teve vontade de reagir, de ter uma atitude, mas o medo paralisou? Travou sonhos, decisões, fazer algo novo na sua vida, porque o medo, ele bloqueou a sua vida? Pois é, a palavra de hoje vai transformar a sua vida e vai te ajudar a vencer o medo. Sim, a palavra de hoje, como vencer o medo. Nós estamos na 31ª Palavra de Força e Coragem, na 40ª de São Miguel, a Batalha da Transformação. E nesta semana estamos refletindo sobre a transformação emocional. Vamos juntos para a Palavra de Força e Coragem de hoje? Mas antes, dê um like nesse vídeo. Vai fortalecer. Você que não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino e na mensagem todas para não perder nada. Venha na seta de compartilhar, envie para 5 amigos. 5 pessoas que você conhece que sofrem muito por causa do medo. Vamos juntos para a palavra de força e coragem? Como vencer o medo? Isaías 41, versículo 10. Pega a palavra, combatente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a minha destra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, o medo é uma das emoções mais paralisantes que existem. Sim, ele nos impede de tomar decisões importantes. Ele nos impede de buscar nossos sonhos e também novas fases na nossa vida. Ele nos impede de mudar de ambiente, de servir a Deus plenamente. Mas a Sagrada Escritura nos ordena repetidas vezes: não temas, não temas. Na verdade, tem 366 vezes. Ou seja, como se tivesse para cada dia do ano, até o ano bissexto, que são 366 dias, uma palavra diferente dizendo: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque isso não é uma sugestão, é um mandamento divino. Deus sabe como o medo nos paralisa. Claro que o medo é também uma função natural nossa. Eu não posso entender o medo como uma coisa ruim. É natural ter medo porque o medo nos protege de perigos reais. É o que aciona a noção de perigo nossa. Mas quando ele se torna excessivo, ao invés de nos proteger, ele nos aprisiona. Então, o medo natural, ele é uma proteção. O medo excessivo é uma prisão. Pegou essa palavra? O medo natural é uma proteção. O medo excessivo é uma prisão. Muitas pessoas vivem presas em gaiolas de medo. Tem gente que não cresce na sua vida profissional porque tem medo do fracasso. Tem gente que não cresce nos seus afetos e relacionamentos porque tem medo da rejeição. Tem gente que não vive bem a vida porque tem medo da morte. Tem gente que não consegue ter um presente próspero porque tem medo do futuro. Olha como é forte isso. Existem os medos, primeiro, quais os tipos de medo, Geraldo? Medo natural, proteção diante de perigos reais. Por exemplo, medo de altura, para você não cair. Medo de fogo, para você não se queimar. Entendeu? E isso é um medo natural, é uma proteção. Mas existem os medos aprendidos. Como assim? Baseados em experiências traumáticas do passado. Você foi para o mar e aí quase que se afoga no mar e aí você aprendeu a ter medo do mar. Entendeu? Mas existem também os medos imaginários, aí onde começa a problematizar. Criados pela nossa mente, onde está aqui a maioria dos nossos medos. A maioria dos nossos medos nem são naturais nem aprendidos, são imaginários. Quando a nossa mente cria situações hipotéticas que nos travam, que não nos permitem adiante. Entende? Por que eu não coloco a minha mão lá dentro? Por que eu não vou para dentro do fogo? Porque é um medo natural diante de perigo real. Então, eu não vou para o fogo. Agora, o medo imaginário, ele não permite que você vá para coisas boas, para que você avance profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você criou algo, a sua mente, na verdade, criou algo que gerou um bloqueio. Existem os medos espirituais também. Medo de Deus, tem gente que tem medo de Deus.
medo do julgamento, medo da condenação, medo de ir para o inferno, que é diferente do temor de Deus, sabe? Inclusive, Jesus distingue entre temor do mundo, porque é um medo que paralisa, a pessoa nem consegue rezar porque tem medo do inferno, e o temor de Deus, que é o santifica, é amar a Deus de tal forma que eu não quero pecar por amor, não é por medo. Chama-se temor de Deus porque é exatamente um amor a Deus, que eu não vou ao pecado por amor. O temor reverente a Deus nos liberta, inclusive, de todos os outros medos. Por isso, a coragem cristã não é ausência de medo. Eu costumo dizer aos combatentes, tá com medo? Vai com medo e tudo. A coragem é a ação, apesar do medo. Coragem não é a ausência. Eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou. Mesmo assim eu faço o que tem que ser feito. Mesmo assim eu avanço. Quando Josué recebeu a missão de conquistar a terra prometida, Deus lhe disse 3 vezes, seja forte e corajoso. E eu digo para você hoje, diga para você mesmo, escreva nos comentários, seja forte e corajoso. Sabe? A coragem é dom de Deus. E a coragem te capacita para a missão. E a coragem, ela faz você vencer o medo. E aqui eu vou agora para a temática de hoje, como vencer o medo. Vou dizer para você. Mas a primeira coisa é o quê? Coragem. E eu vou ensinar você como alimentar esta coragem. Coragem é a capacidade de ir com medo e tudo, de enfrentar o medo e de superá-lo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo e superá-lo. Primeira coisa, identifique. Como vencer o medo, Geraldinho? 1. Identifique. Qual é exatamente o seu medo? Medo de quê? Coloque. Segunda coisa, tem que ter clareza. Qual é o medo? Eu tenho medo de ir embora, tenho uma proposta em outra cidade. Medo de ir embora da minha cidade. Pronto. Questione. Esse medo é baseado na realidade ou na imaginação? Isso aqui é forte. É porque eu estou com medo de quê? Baseado numa realidade? É real esse medo? Tem sentido? Ou é imaginação? Ou é hipotético? Ou eu que estou criando a hipótese? Isso aqui é importante. Terceiro, identificou? Questionou? Terceiro, orou. Ore, entregue o medo específico a Deus. Senhor, eu estou aqui com medo disso. Coloque diante do Senhor. Recebe esse meu medo, medo desse novo, medo dessa realidade, o medo dessa proposta. Sabe? E quarto, haja. Identifique, questione, ore e haja. Dê um pequeno passo na direção do que você teme. Não é obrigado a você dar todos os passos, dê um pequeno passo. É a capacidade de ter atitude, não é só orar e agir. E quinto, confie. Lembre-se das vitórias passadas de Deus na sua vida. Lembre das promessas que Deus tem para você. E aí você vai por confiança. Importante, medos persistentes, intensos, podem ser sintomas de transtorno de ansiedade, de fobia, de traumas não resolvidos. Se os medos estão significativamente limitando a sua vida, impedindo você de trabalhar, relacionamentos ou atividades normais, considere buscar ajuda psicológica. Isso não é mal, isso é muito bom. Terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, pode ser muito eficaz para fobias e medos específicos. E isso vai ajudar o seu crescimento espiritual. Uma coisa ajuda a outra. São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem, como Deus, é modelo de coragem diante do mal. Ele não temeu. Ele nos ensina a enfrentar os nossos medos. São Padre Pio dizia, não temas coisa alguma, Deus te protege. Pega essa palavra. O medo bate a porta, a fé abre e diz, não há ninguém. Quando o medo bate a porta, que a fé abre, não há ninguém. Preste atenção numa coisa. Tarefa de hoje. Liste os seus 3 maiores medos. E ore especificamente por cada um. Senhor, eu te entrego esse medo em tuas mãos. Tu és maior que qualquer coisa que eu possa temer. Deus é maior. Escreva, Deus é maior. Segunda tarefa de hoje, um passo corajoso. Escolha um medo específico e dê um pequeno passo corajoso hoje, não é amanhã não. Se tem medo de falar em público, participe numa conversa. Se tem medo de evangelizar, compartilhe um versículo bíblico, compartilhe um post, a palavra de força e coragem, sabe? Terceira coisa, memorize um versículo sobre coragem para repetir quando sentir medo.
Por exemplo, não temas. Por exemplo, Josué, seja forte e corajoso. Quarta tarefa. Memória da providência. Faça uma lista de situações onde Deus já te livrou de perigos, ou Deus te deu coragem de enfrentar no passado. Faça uma lista disso, a memória da providência. E quinta tarefa de hoje, faça a intercessão. Ore por pessoas que você sabe que estão com medo. Familiares, amigos, conhecidos, pessoas que você quer bem, pessoas que você ama. Vamos juntos agora fazer uma oração poderosa, uma oração para vencer o medo. Para tudo que você está fazendo agora e reza comigo. Oração do dia. Oração para vencer o medo. Repita comigo estas palavras. Senhor, Tu és meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Por que haveria eu de temer? Perdoa-me pelos medos que demonstram falta de confiança em Ti. Liberta-me de todos os medos que me paralisam e me impedem de cumprir Tua vontade. Dá-me coragem, como deste a Josué, a Davi, aos apóstolos. São Miguel Arcanjo, que enfrentastes o próprio maligno sem medo. Ensina-me a ser corajoso na fé, que eu tema apenas ofender a Ti e não tenha medo de mais nada. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve, amém, eu tomo posse. Compartilhe agora com 5 pessoas que precisam vencer o medo. 5 pessoas que precisam vencer o medo hoje. Rapidinho você faz isso. Pode enviar para mais, pode enviar para grupos, para amigos, o máximo que você puder. 12:00 em ponto, eu espero você no Instagram e no YouTube para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, na quaresma de São Miguel. Amém? Dá o like nesse vídeo. Você que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar 5 amigos que você vai enviar agora. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu.